Bom dia, amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, nosso querido Senhor e Salvador. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no Salmo 147. Quero dizer que hoje é domingo, é um dia que eu estou muito feliz, né? Porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na vida da minha família. E é um dia para louvar, exaltar, bendizer ao nome santo e poderoso do Senhor e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, especialmente pela nossa saúde, né? Pelo ar que respiramos, pelo nosso alimento, pela oportunidade de falar, de compartilhar, de congregar. Então, para mim é um prazer inenarrável estar aqui falando com vocês. Eu gostaria de compartilhar o Salmo 147, que diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom, cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica, o Senhor constrói, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, ajunta os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração, cura-os. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. O Senhor eleva os humildes, Ele eleva os humildes, levanta e humilha os perversos até a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Cantai ao Senhor em ação de graças, com a harpa, cantai louvores ao nosso Deus. Ele é que cobre os céus de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes, que dá aos animais o seu alimento e aos filhos dos corvos quando clamam. Louvado seja Deus, não se deleita na força do seu cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se compraz sim nos que o temem, nos que esperam na sua benignidade. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque Ele fortalece as trancas das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é quem estabelece a paz nas tuas fronteiras. Quem do mais fino trigo te farta? Louvado seja Deus. Quem envia o seu mandamento pela terra, a sua palavra corre muito velozmente. Ele dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. Ele lança seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e os derrete, faz soprar o vento e correm as águas. Ele revela a sua palavra a Jacó, a Israel revela seus decretos e decisões. Não fez assim a nenhuma das outras nações, elas não as conhecem. Louvai ao Senhor, louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Então, vivemos um tempo em que as pessoas não têm muita oportunidade de estar agradecendo a Deus, porque o seu tempo é dedicado a outras coisas, né? Nós vivemos assim, num momento da vida em que tudo é muito para já, né? Para já, é para hoje, é para agora, é para ontem. Então nós não paramos para observar o que nós temos. Nós gastamos tempo, muito tempo, preocupados com aquilo que nós queremos, né? E nós já temos muito. Nós temos a vida, nós temos o ar que respiramos, nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus deu a cada um que o aceitou, que o recebeu, o direito de ser feito filho de Deus, o direito de ser salvo. Está escrito lá em Romanos 10:9, né? Se quanto à boca confessar Jesus Cristo como Senhor
e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então Deus deu Jesus para nós, nós temos a salvação à nossa disposição. Basta que nós entendamos que Ele é o único caminho que nos conduz a Deus, que Ele é a ponte que nos leva ao Senhor, que Ele é a porta da nossa salvação. Jesus né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos tudo isso à nossa disposição, nós temos o pão na nossa mesa, nós temos a casa onde moramos, nós temos um leito para dormir, nós temos família, nós temos tudo o que precisamos para vivermos bem. Mas isso não é bastante, não é o suficiente, nós estamos sempre querendo mais e mais e mais. Então a Bíblia diz que tolo é aquele que ajunta tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consomem, mas sábio é o homem que ajunta tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã de domingo, meu amado, minha amada. Onde você tem ajuntado os seus tesouros? Você tem acumulado bens, acumulado riquezas aqui na terra? Ou você tem pensado em guardar os seus bens no céu? Construindo, fazendo o bem, porque quando você constrói no céu, você está fazendo coisas boas aqui na terra. São nossas atitudes de bondade que nos eleva diante de Deus, né? Mas quanto de tempo nós temos gastado com as coisas do céu, com as coisas de Deus? Quanto de tempo nós temos colocado à disposição do Senhor? Quanto de tempo nós temos disponibilizado para as coisas do Altíssimo, do Eterno, para as coisas do céu? Nós temos nos consagrado às coisas da terra, nos preocupado com o nosso trabalho, com os nossos estudos, que isso é importante fazermos, né? Nós temos que trabalhar. A Bíblia diz que o homem viverá do suor do seu trabalho, né? Então nós temos que trabalhar, porque nós ainda estamos presos a esse corpo que depende das coisas da terra, mas nós não podemos negligenciar o nosso tempo com Deus, nós não podemos negligenciar a nossa salvação, nós não podemos nos abster de falarmos desta salvação, porque a Bíblia nos convoca. A palavra de Deus diz que nós devemos falar das obras dele, daquilo que ele é e daquilo que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado e minha amada, não perca mais tempo. Acorde no dia de hoje, ainda há tempo. Ainda há tempo de você se levantar e falar desse grande, glorioso, majestoso e maravilhoso Deus que te criou, que te formou, que deu vida, que te escolheu no ventre da tua mãe, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu ainda quando estávamos informes no ventre da nossa mãe. Deus olhou para nós porque era Ele que estava nos formando e nos escolheu para uma obra santa e perfeita nesta terra. Então, meu amado e minha amada, se levanta desta condição que você está e fale desse Deus tremendo, maravilhoso, glorioso. Fale da salvação que há em Jesus Cristo, porque não há fora de Jesus salvação nenhuma. Ele é a salvação, foi Ele que Deus deu para vir à terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus se despojou de toda a sua glória lá no céu, porque Ele é o próprio Deus, e desceu na terra e se fez homem, como eu e você. Conheceu todas as agruras de um homem, de uma mulher. Ele conheceu os sentimentos, os pensamentos, as lutas travadas que nós passamos. Ele conheceu, Ele se identificou conosco, mas a Bíblia diz que Jesus em nada pecou. Ele conheceu, ele viu de perto, mas ele não se contaminou, ele não se corrompeu, ele não se vendeu, ele permaneceu firme para o propósito que ele havia feito com Deus na terra, de vir e dar a nós o direito à salvação.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus é lindo, Ele é maravilhoso, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Saiba que Jesus te ama, Jesus te ama do jeito que você é. Ele quer que você venha, Ele quer que você creia que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar as circunstâncias da sua vida, Ele pode te dar paz, porque Ele disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus é a própria paz e Ele habita em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo, e Ele habitando em nós, Ele transmite em nós paz. Eu não sei o que se passa com você, com o seu pensamento, com o seu sentimento, eu não sei o que está no seu coração, mas de uma coisa eu sei, creia: Jesus tem paz para te dar, Jesus tem paz para te dar, Jesus é a própria paz habitando em você. Toma posse, creia, receba isso no seu espírito e passe, leve isso avante. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vá e dê frutos, vai e dê frutos, vai e dê frutos. Então você é salvo, você recebeu a salvação em Cristo Jesus, você é liberto, você é restaurado, regenerado. Jesus te comprou com preço de sangue, você é dele, você é propriedade exclusiva dele. Então não pare, não pasme, não fique quieto diante das dificuldades, dos obstáculos. Se levante, vai e fale de Jesus. Pregue Jesus, pregue Jesus, pregue Jesus. Fale da salvação que há em Cristo. Sabemos que nos últimos tempos, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas estão mais preocupadas com o que Ele pode fazer, com o que Ele faz, com o que Ele pode dar, do que com o que Ele é. Louvado seja, mas Ele é a salvação da nossa alma. É através dele que nós vamos morar no céu. Meu amado, minha amada, a terra é efêmera, é passageira, mas o céu é eterno, é real. Não negligencie isso. Preste atenção, não negligencie. Salvação é algo sério. Salvação é algo muito sério. Tudo que você conquistar na terra ficará na terra, porque pertence à terra. Mas o que você conquista em Deus irá com você para o céu. Qual é o seu galardão que você está levando para apresentar a Jesus naquele dia? Quais são os seus feixes? Louvado seja o nome do Senhor. As vidas estão perecendo, as famílias estão se desfacelando, as pessoas estão se matando e matando umas às outras. O ódio tomou conta da terra, mas Deus é amor, e esse Deus que é amor habita em nós. Então o que nós temos feito para levar esse amor à humanidade, meus amados? O que nós temos feito para ir até aquele que precisa ouvir falar de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nós nos levantarmos em Cristo Jesus. É tempo de nós irmos nos lares falar do amor de Deus. E essa falácia aí de que culto em lares, oi, meu irmão, minha irmã, quem fala isso não lê Atos dos Apóstolos, viu? Culto em lares. Jesus habita sim, Jesus salva sim, Jesus cura sim. As pessoas muitas vezes não têm condição de ir até a igreja, mas ela tem condição de ir até o vizinho que está fazendo um culto na sua casa, no seu lar, orar pela sua família, pela sua parentela, pelos seus amigos. Meu irmão, minha irmã, abra sua casa para a palavra de Deus. Abra a sua casa, o seu lar, o seu sítio, a sua chácara, seja lá o que você tem. Abra para o Senhor, se reconecte com o Senhor, se reconcilie com o Senhor. O que você tem na mão? Deus perguntou a Moisés: o que você tem na mão, Moisés? O que você tem na mão? Eu tenho minha casa, Senhor, então eu vou abrir a porta da minha casa e vou receber Jesus, e vou receber pessoas
e ore junto com eles, e ore e leia a palavra junto com eles, e proclame a Cristo junto com eles, porque não é tempo de ficarmos presos a situações humanas, mas é tempo de estarmos livres no Espírito para fazer aquilo que o Espírito de Deus nos convoca a fazer. A Bíblia diz: ide por todo mundo, ide por todo mundo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A Bíblia não diz para ficarmos presos, sentados, esperando o quê, meu amado, minha amada? Não é tempo mais de esperar. Você está cheio da palavra, você está bem alimentado, então leve esta palavra, leve aquilo que Deus te deu àqueles que necessitam, àqueles que precisam. O seu vizinho do seu lado está morrendo, o seu vizinho do seu lado está indo para o inferno, e você e eu, o que temos feito para impedir isso? Convocamos para a igreja, não vai à igreja, então vamos até o nosso vizinho. É importante que nós, nesse momento da vida, nesse tempo, nesses últimos tempos, não fiquemos presos, mas que a gente se abra para Deus, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus mandou nos fazer. Ide, meu amado, obedecei o ide do Senhor. Os hospitais, as pessoas estão morrendo sem serem salvas. É um momento em que a pessoa tem tempo de ouvir a palavra, porque muitos trabalharam e não tiveram tempo de ouvir a palavra, não se deram tempo para isso. E ali nos últimos momentos de suas vidas está no hospital, internado, precisando de um apelo para que sejam salvos. E nós o que temos feito? Sentados estamos nos templos, ouvindo, nos enchendo, maravilha. Mas os que estão morrendo, as famílias que estão se desfacelando, o que nós temos feito? Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus convocou os apóstolos, os discípulos e os enviaram a pregar a palavra, Jesus deu um comando para eles, que eu tenho prestado muita atenção nesse comando de Jesus, e ele tem falado muito comigo sobre isso. Ele disse: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo hoje para nós: os meus filhos, os meus servos estão se perdendo dentro da minha casa. Os meus filhos estão sofrendo, estão se desviando. E vós o que tens feito? É tempo de nós irmos e trazermos para a presença do Senhor nossos irmãos e irmãs que estão fracassadas, falidas, desanimadas, abatidas, derrotadas por Satanás e seus demônios. E nós não temos feito nada, temos nos levantado, julgado, condenado, nos feito juízes dessas pessoas. Mas Deus manda eu te dizer nesta manhã: quem foi que te constituiu juiz sobre o meu povo? Deus manda eu te dizer, meu irmão e minha irmã, tu não és juiz. Tu foste chamado para levar a minha palavra, para salvar, libertar, curar e restaurar, mas não para julgar. Não é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Desça desse pedestal em que você se colocou, porque não foi Deus. O pedestal pertence a Yahvé, ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos exércitos, ao nosso general. Ele é que tem que sentar no trono e julgar. Mas o comando de Deus é: ide, pregai o Evangelho. E o Evangelho fala de salvação, fala de libertação, fala de cura, de restauração, fala de ressurreição. Você que está morto,
morto espiritualmente, morto emocionalmente, você que não acredita mais em nada, que está desanimado, abatido, você que não está desesperançado, esta é a palavra que Deus me dá. Você está desesperançado, decepcionado com tudo e com todos. Deus manda eu te dizer nesta manhã, creia. O homem pode ter te decepcionado, mas Deus não te decepciona não, viu? Na hora certa, no momento certo, basta você se abrir para Deus, basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero, Senhor, se é o Senhor na minha vida, nisso eu vou. Basta você se levantar e dizer isso, e Deus vai agir em você e através de você. Então, meu amado e minha amada, você que está cheio da palavra, você que está bem alimentado, que está engordando e fica sentado julgando aqueles que estão fazendo, Deus manda eu te dizer: pare de julgar, vai e faça, porque dos meus eu que cuido. Deus conhece a sua vida. Carabacá! Deus conhece o seu deitar, seu levantar, o seu agir. Deus conhece os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Deus sabe o que em você está alinhado com Ele e o que não está. E Deus manda te dizer que aquilo que tu alinhou comigo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não olhe para o seu tamanho, não olhe para a sua condição, não olhe para as suas necessidades, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Foi Ele que te convocou, foi Ele que te preparou, foi Ele que te sustentou. E tem mais, eu vou te dizer: no momento do seu deserto, no momento da sua fornalha, no momento em que você estava na cova dos leões, ser humano nenhum foi lá te dar a mão para você e te segurar e te tirar de lá. Não, foi Deus que fez isso. Deus te sustentou no deserto, Deus te fortaleceu, Deus te conduziu, segurou na tua mão, não permitiu que tu caísses. Deus manda eu te dizer: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, não olhe para o homem. Canta, Deus manda eu te dizer: o teu Salvador é Jesus Cristo. O homem é tão ser humano quanto tu. O homem é ser humano, sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações, às mesmas mazelas que eu e você. Nós, seres humanos, todos dependemos de um, que é Deus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Não podemos olhar ou esperar algo de ninguém, de ser humano nenhum. O máximo que um ser humano pode fazer por nós é ir até nós, ouvir até nós quando Deus manda. Porque do contrário, meu querido, quem te sustenta nos seus desertos é o Senhor. Porque tem desertos que você passa que é deserto mesmo, é só areia em você, viu? E Deus, porque se Deus não estiver junto, tu morre queimado no deserto. Deserto é isso, areia e sol quente que queima, que mata. Mas nesse deserto, o Senhor dos exércitos, o Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, está com você. E Ele passa com você. E Deus não te leva para o deserto para você morrer no deserto. Deus te leva para você passar e chegar na terra prometida. E lá na terra prometida glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. E esse salmo fala disso. Esse salmo fala, o Salmo 147. Ele nos leva a adorar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor, a exaltar o Senhor, a louvar o Senhor. A Bíblia diz que Ele revela a sua palavra a Jacó. A Israel revela seus decretos e decisões. Nós, cristãos, somos o Israel de Deus. E Deus nos revela as suas leis, os seus decretos e as decisões que Ele toma.
Ele mesmo diz que não faz nada sem antes falar com os teus servos, os profetas. Deus fala conosco. Deus quer ter um particular comigo e com você. Não é tempo de cochear entre dois caminhos. Não é tempo de ficar em cima do muro. É tempo de servir a Deus. E cada um de nós sabemos a medida que temos diante de Deus. Cada um de nós sabemos o caminho que temos percorrido com Deus. Eu não conheço o seu caminho, como você não conhece o meu. Eu não conheço as suas particularidades. Deus conhece todas elas. E você não conhece as minhas. Você não sabe do meu particular com Deus. Você não sabe como foi minha vida desde que eu nasci. E nem eu sei da sua. Mas Deus preparou a mim e a você para algo extraordinário nesse momento da nossa vida. E é tempo de eu e você nos disponibilizarmos para aquilo que Deus quer conosco, para aquilo que Ele tem conosco. Então, a suma é: não olhe para o lado direito e esquerdo. Não fique focado no que o irmãozinho ou a irmãzinha está te dizendo. Foque no que diz a palavra. Foque no que o Espírito de Deus está falando com você. Porque você e eu temos intimidade com o Papai. Sabemos o que Ele quer de nós. Se levanta. Sai, Deus manda te dizer. Sai dessa condição de vítima. Você não é vítima. Viu? Você é salva do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. E o Espírito de Deus é poder. É poder absoluto. Então você não pode nada, e nem eu, sem Cristo. Mas em Cristo diz a palavra que nós podemos todas as coisas. Hoje, meu amado e minha amada, não tem barreiras. Você fala do Senhor para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu inimigo. Você fala do Senhor na internet. Esta é uma possibilidade que Deus abriu para que a gente esteja compartilhando, falando dele, da palavra dele. Até aqui eu falei com os de Deus, aqueles que já estão nos caminhos do Senhor. Mas tem muitos de Deus que estão fora ainda dos caminhos, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer intimamente a Deus. E Deus te chama para esse particular com Ele. Deus manda eu te dizer que Ele quer te salvar. Ele escolheu você para viver uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida separada. Separada das coisas do mundo e voltada para as coisas de Deus. O que você precisa? Paz interior? O que você precisa? Alegria de viver? O que você precisa? Finanças para comprar aquilo que você precisa, que você necessita para suprir as suas necessidades no dia a dia? O que você precisa, meu amado, para você ficar bem? Deus tem para você. Deus é fonte inesgotável de bênçãos. Ele é fonte, é dele que jorra tudo que nós precisamos para termos uma vida plena, próspera e feliz aqui na terra. Eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa eu sei que você precisa. Você precisa de Deus. Você precisa ser salva em Jesus Cristo. E eu vou fazer uma oração aqui. E eu quero que você que nunca fez essa oração, e o seu coração se alegrou com esta palavra, de saber que Deus se importa com você, que Deus ama você, que Deus quer ter um particular com você, e que Ele quer escrever o seu nome lá no livro da vida. Eu vou fazer essa oração, meu amado e minha amada.
E você que ouvir esta palavra, que ouvir esta oração, e que se decidir, repete ela comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Segura na minha mão e me conduz àquilo que o Senhor tem na terra. Nesse momento, eu abro mão de tudo que tenho e sou em detrimento do Senhor. E quero receber hoje do Senhor tudo o que o Senhor tem para mim. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de trazer esta palavra e agradeço a Deus por você que está ouvindo esta palavra junto comigo. Fique na paz, que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.